Bom dia! Hoje é dia 1º de dezembro de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 15º vídeo da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro de Augusto Cury, que aqui está, O Mestre Inesquecível. Este livro aqui é o 5º livro de uma coleção do Augusto Cury com o título Análise da Inteligência de Cristo. E vamos agora a mais um trecho. Antes, quero aqui dizer uma coisa. Fui professor em Fortaleza e também aqui em Brasília durante muito tempo. Professor, e nas salas de aula, peguei muitas salas de aula, salas gigantes, com 60 alunos, com 50 alunos, 45. Peguei isso aí. E é fácil a gente ver que dentro de uma sala fechada, apenas com as janelas abertas, ali os alunos que estão nas cadeiras traseiras, lá atrás, longe do professor, muitos alunos ali não conseguem ouvir o que diz o professor. E já aconteceu comigo como aluno. Comigo não, porque eu sempre estudava nas primeiras filas, de frente ao professor. Mas colegas meus que se sentavam nas filas lá atrás, não escutavam o que o professor dizia. E aí eles passavam para as cadeiras mais à frente. Isso dentro de uma sala. Hoje, em muitos cursos por aí, você vê, não é, professores com microfone e amplificador de som dentro de uma sala. Você vê isso aí aqui no Brasil e fora do Brasil. Isso é comum, o professor usar microfone e amplificador de som para que todos naquela sala escutem. Certinho? Eu já participei também de um concurso, analisando um concurso de poesias em Fortaleza, em um auditório, e ali microfone, porque senão ninguém ouve. Certinho? Se isso ocorre dentro de uma sala, num recinto fechado, imagine fora da sala. Imagine você falando para, por exemplo, para 50 pessoas num campo aberto, com vento. Ninguém vai ouvir você. Ninguém ouvirá você, porque o vento leva o som e você não consegue pegar o que a pessoa está dizendo, e também a distância, correto? Muito bem. Então, feito isso, imagine você no estádio do Maracanã, você ali no centro do estádio, e o estádio do Maracanã lotado, e você falando para a plateia. Ninguém ouvirá você. É preciso que haja microfone e ali amplificadores de som potentes. Do contrário, ninguém ouvirá você. Eu disse isso aqui antes de entrar no trecho do Augusto Cury, porque o que eu mostrei aqui é o que veremos no texto aqui do Augusto Cury. E eu peço logo de antemão que você aí em sua casa, no sofá, que está assistindo a esse meu vídeo por meio do televisor Smart TV, que pega o YouTube, que você aí não ria, segure seu riso. Você pode rir quando eu terminar o vídeo, mas antes não, tá bom? Porque você vai rir aí, ter vontade de rir muito, com mais um trecho aqui do Augusto Cury. Certinho, gente? Então vamos lá. Muito bem. Aqui está mais um vídeo, não é? O título Augusto Cury e Jesus Cristo, 15º vídeo. Quem usa essa expressão Jesus Cristo não sou eu, hein? Não sou eu.
Isso aí é o Augusto Cury. Eu jamais digo Jesus Cristo. Eu digo apenas Jesus e nunca Cristo. Por quê? Porque eu sei que Jesus nunca foi o Cristo, o Messias, aguardado por seu povo, o povo judeu. Muito bem. Na página 83, página 83 desse livro aí, o Augusto Cury escreve o que está aqui. Diz ele: os palestrantes da atualidade usam recursos multimídia para auxiliá-los. Ele está dizendo aqui que hoje, né, você vê aí palestrantes, né, em auditórios aqui no Brasil, eles usam o microfone e os amplificadores de som, aparelhos potentes. Por quê? Porque se eles não usarem, ninguém os ouvirá naquele auditório. E é um lugar fechado, com janelas fechadas, portas fechadas e o ar-condicionado ligado. Então você vê aí palestras, por exemplo, do Karnal, não é? Aqui no Brasil, o Karnal. Você vê palestras aí, que eu já mostrei aqui, do Rubem Alves, né? Em auditório. Todos eles usam microfones. Todos eles usam computadores também. E usam amplificadores de som. Do contrário, alguém que está ali não ouvirá o que ele diz, sem o microfone, sem os recursos aí multimídia, certinho? Então o Augusto Cury está dizendo que hoje esses palestrantes usam microfone, usam amplificadores de som para falar aí com várias pessoas. E ele diz que Jesus não, Jesus era fera. Jesus não usava nada disso e conseguia falar para uma multidão. Não ria, por favor, não ria. Muito bem, aí diz aqui o Cury. Jesus, olha aí, Jesus não usava nenhum desses recursos, mas seus discursos e sua didática magnetizavam as plateias. Era capaz, quem? Jesus, era capaz de falar para milhares de pessoas ao mesmo tempo, Jesus. Isso sem o microfone e sem os amplificadores de som. Não ria, por favor, não ria. Isso aqui é coisa séria. E diz aí o Cury: imagine o que é falar para um público misto e sem microfone, que é o caso aqui de Jesus, diz ele. Quase impossível. Mas Jesus, diz o Cury de novo, mas Jesus falava com mestria para 10 pessoas, para 1000 pessoas, ou 10.000 pessoas ao mesmo tempo. Para isso, procurava espaços abertos. Jesus procurava espaços abertos e não espaços fechados, sossegados e com boa capacidade de difusão sonora. Não ria, por favor, não ria. Muito bem, o Augusto Cury está dizendo aqui que Jesus falava para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Porque o Augusto Cury vê isso lá nos 4 evangelhos. Ele diz também que Jesus não utilizava microfone, porque não havia na época. E diz também que Jesus não usava amplificador de som. E mesmo assim conseguia falar para milhares de pessoas. Ele diz que Jesus procurava espaços abertos com boa capacidade de difusão sonora. Isso aqui é caso de internação em clínica psiquiátrica. Espaços abertos não são suscetíveis a uma boa capacidade de difusão sonora. O som em espaços abertos é inaudível. O som em espaços abertos não é eficaz para que as pessoas captem esse som. Espaço aberto é totalmente contrário à difusão sonora. O som se propaga melhor em espaços fechados. É o que eu disse aqui.
Numa sala de aula, que é um espaço fechado, numa sala de aula, um professor, ele pode falar ali para 45 pessoas, ele tem que falar alto, para 45 pessoas. Fora da sala de aula, na quadra de esportes da escola, essas 45 pessoas, como estão em espaços abertos, não conseguirão ouvir o professor. Então, o Cury diz que Jesus procurava espaços abertos com boa capacidade de difusão sonora. Não existe espaço aberto com boa capacidade de difusão sonora, principalmente aqui na época de Jesus. O problema do Cury é que ele lê a Bíblia, os 4 evangelhos, e ele vai aceitando aquilo ali porque ele não tem conhecimento teológico e ele não estudou profundamente a Bíblia para entender isso aqui. E você irá entender. Então vamos aqui mostrar que o Cury diz que Jesus falava para 10.000 ou 10.000 pessoas ao mesmo tempo. Vamos pegar aqui esse trecho aqui que traz uma carga ilusória, ilusão. Então vamos mostrar aqui Jesus falando para uma multidão aqui em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 3. Só para você entender, certinho? O erro aqui do Augusto Cury. Então vamos lá. Aqui diz assim, isso aqui, gente, é o Sermão do Monte, famoso Sermão do Monte, não é? As bem-aventuranças. Diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Eu fiz aqui o desenho, depois eu explico. Vendo Jesus as multidões, veja aqui, Jesus falando para as multidões, em espaço aberto, em cima de um monte, espaço aberto, onde o som é pior ainda do que em espaço fechado. Então, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, certinho? Coloquei Jesus aqui, ó, em cima do monte, falando para seus discípulos e para uma multidão aqui. Aqui pouca gente, hein? Aqui pouca gente, nem 400 aqui pessoas. Muito bem, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele quem? Jesus. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Jesus aqui, dizendo para os seus discípulos e diante ali das multidões, correto? Aí começou aqui, começaram as bem-aventuranças. Diz assim, isso aqui é atribuído a Jesus, correto? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E continua, versículo 4. Bem-aventurados, e aí vai. Isso aqui vai até o versículo 12. São muitos aqui. Bem-aventurados, 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 bem-aventurados e bem-aventurados. Certinho? Muito bem. Então, aqui, nesse texto lendário do Novo Testamento, está dizendo aqui que Jesus estava no monte, não é? Diante de seus discípulos e de multidões. E que Jesus falou isso aqui para seus discípulos e para essas multidões. Certinho? Isso aqui, para quem estuda a Bíblia com seriedade, isso aqui não foram palavras ditas por Jesus, como está aqui. Não foram palavras ditas por Jesus, como está aqui. Naquele tempo, não havia, taquígrafos escrevendo ali o que Jesus dizia e colocando isso aqui. Naquele tempo, não havia pessoas ágeis, e nem hoje há, que consigam escrever Jesus falando e a pessoa escrevendo ao mesmo tempo. Uma pessoa que entende a Bíblia com profundidade, vê que isso aqui foi atribuído a Jesus, que Jesus não disse nada do que está aqui, que esse enunciado aqui, essa narrativa, ela é uma criação da pessoa que escreveu o que está aqui,
que levou o nome de Mateus, mas não é Mateus que escreveu o que está aqui. Então, quem estuda a Bíblia com profundidade e vê isso aqui com seriedade, percebe facilmente que alguém escreveu isto aqui de forma tranquila, em seu recinto, em sua casa, sobre uma mesa, escreveu cada item desse aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, e aí continua. Então alguém em sua casa, de forma tranquila, bem devagar, escreveu as bem-aventuranças que estão aqui em Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 3. Então, essa pessoa escreveu o que está aqui e atribuiu tudo isso a Jesus. E aí colocou que Jesus estava em um monte, falando para as multidões e para seus discípulos. Então isso aqui não foi Jesus falando e uma pessoa escrevendo rapidamente, sem perder o que Jesus dizia. É fácil você ver isso aqui. Qualquer pessoa séria que estuda a Bíblia com seriedade sabe disso. Então, quem escreveu as bem-aventuranças? Alguém que botou aqui o nome de Mateus. Escreveu isso aqui em sua casa, de forma tranquila, e atribuiu tudo isso a Jesus, como se Jesus tivesse dito isso. Essa é a verdade e nada mais. Agora vamos aqui ao Augusto Cury. Ele diz que Jesus estava no monte aí, um exemplo, não é? Falando para as multidões. E ele diz que Jesus tinha capacidade para falar com 10.000 ou 10.000 pessoas ao mesmo tempo. E diz ele que Jesus procurava espaços abertos, com boa difusão sonora. Ora, espaços abertos não têm boa difusão sonora. A boa difusão sonora é em espaços fechados. Então vamos aqui, a brincadeira dita aqui por Augusto Cury. Jesus em cima do monte, e ali seus discípulos, 12 aqui, vamos colocar os 12, certinho? Então aí Jesus agora vai falar aqui as bem-aventuranças, correto? Agora veja aqui, multidão. Olha aqui, multidão. Tudo isso aqui, ó, pessoas ali, defronte a Jesus, no montezinho, correto? Aqui, ó, eu somei, são 400 pessoas. Imagine 10.000 pessoas aqui, escutando o que Jesus diz, em cima do monte. Muito bem, quando Jesus aqui começasse a falar, sem microfone e sem amplificador de som, o que aconteceria? Esses discípulos aqui, que estão bem perto de Jesus, nem eles conseguiriam ouvir o que Jesus está dizendo. Nem eles que estão perto de Jesus, por causa do vento, lá no monte em que Jesus estava. Então isso é de uma ingenuidade gritante dizer que Jesus falava para multidões e era ouvido por essas multidões. Isso é brincadeira. É para a pessoa rir muito. Quem estuda a Bíblia com seriedade percebe muito bem que isso aqui foi montado por alguém. Montado por alguém em sua casa e atribuído a Jesus. Ninguém acompanhava a fala de Jesus. Quando Jesus falava, ninguém escrevia. E alguém escreveu isso aqui, é porque estava tranquilo em sua casa. E escreveu isso aqui e atribuiu aí a Jesus. E, lamentavelmente, um universo de pessoas leva isso aqui em consideração, como se fosse um fato real, uma loucura total. Então você vê Jesus aqui no monte falando, nem os discípulos dele, bem próximos, ouviriam, por causa do vento, que atrapalha a difusão sonora. Espaços abertos são espaços inadequados para que uma pessoa seja ouvida. Espaços abertos, sem microfone e sem amplificador de som. Então você vê aqui, se Jesus começasse a falar aqui, nem os discípulos o ouviriam. E essas pessoas aqui na primeira linha também
não conseguiriam ouvir o que Jesus está dizendo. Imagine esse cidadão aqui, esse aqui também, ó, bem distante, ó, jamais ouviriam o que Jesus está dizendo, porque Jesus não utilizava microfone, não utilizava amplificador de som. Isso aqui, gente, é uma realidade crua e indiscutível. Quem escreveu aqui as bem-aventuranças, em Mateus 5, quem escreveu isso aqui, escreveu, repito, em seu lar, bem devagarzinho, ia escrevendo isso aqui, bem-aventurados os humildes, e assim por diante. Aí depois disso, essa pessoa colocou aqui um cenário em que Jesus estava no monte, falando para multidões, e aí colocou isso aqui. Só mesmo uma pessoa ingênua para não perceber o que está aqui. Entendeu? O Augusto Cury, repito, diz aqui que Jesus falava para milhares de pessoas ao mesmo tempo e que ele era ouvido. Que Jesus não utilizava microfone e amplificador de som, mas era ouvido pela multidão. Então você vê aí que isso aqui é mais uma brincadeira, não é? É mais uma brincadeira. Pegue aí, faça um teste. Pegue alguém aí da sua rua, reúna na sua rua, reúna aí 500 pessoas, 500. E aí você fala para essas 500 pessoas. Só 5 daí ouvirão o que você está dizendo, apenas 5. O resto não ouvirá, porque isso aí é espaço aberto. Espaço aberto não é adequado para uma boa difusão sonora, como diz aqui o Augusto Cury. Espaços fechados, sim, são adequados para uma boa difusão sonora. Certinho? Portanto, aí, antes disso, assista ao filme A Vida de Brian. A Vida de Brian é uma sátira aqui, a passagem de Jesus. Nesse filme bem inteligente, A Vida de Brian, o Brian, ele chega ali, Jesus está no monte pregando, e ali é uma multidão, aí ele chega ali na hora, o Brian, e fica olhando para Jesus e não consegue ouvir nada, o que é natural. Aí ele diz: ô meu irmão, fale mais alto aí, não estou ouvindo nada. Meu irmão, fale mais alto aí, não estou ouvindo nada. Isso aí está no filme A Vida de Brian. Assista, é um vídeo inteligentíssimo e uma sátira aqui, uma gozação, na época de Jesus, a essa lenda aqui, Jesus no monte, falando para uma multidão. Ninguém conseguiria ouvir Jesus, porque ele não usava microfone e nem amplificador de som. Gente, é fácil a gente perceber a verdade, e é fácil a gente perceber quando uma pessoa está brincando. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.